Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. É uma grande satisfação, novamente, a gente sempre diz isso, uma grande satisfação gravar esta aula, dando continuidade aos nossos estudos, acompanhando o plano de leitura da Bíblia em um ano, e nós já estamos aí bastante avançados, nós já estamos aí no profeta Ezequiel, já encerramos aí, na aula anterior, nós já encerramos o estudo de Jeremias e de Lamentações, e agora aí mais um profeta dos chamados maiores. A gente está aí então nos livros proféticos, e aí a gente está no terceiro, digamos assim, vamos considerar que Lamentações faz parte aí da profecia de Jeremias, né? Então a gente já está aí no terceiro profeta chamado profeta maior, que é o profeta Ezequiel. E aí, para nós iniciarmos o nosso estudo, esse presente estudo, eu convido você para, se eventualmente você ainda não fez uma oração, que você dê uma pausa nesse vídeo agora e faça essa oração, pedindo ao Senhor orientação, pedindo para que Ele para que Ele seja muito presente nesta aula, para que Ele então faça frutificar e faça edificar, que isso seja um motivo de edificação espiritual para todos nós. Faça uma pausa então e faça essa oração se você ainda não o fez. Muito bem. Vamos lá então para o início, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, da presente aula, melhor dizendo, que então o livro de Ezequiel nós nós investiremos aí 2 aulas nesse estudo de Ezequiel. É uma profecia bastante significativa. Ezequiel é um grande profeta. Todos os profetas são grandes profetas, mas enfim, além de ser um dos profetas considerados aí maiores pela extensão da sua profecia, Ezequiel também teve um papel fundamental aí, como a gente vai ver nessas 2 aulas, fundamental na manutenção da unidade nacional, ainda que o povo de Judá, o povo de Israel, vamos dizer assim, dizendo lato sensu, né, em sentido amplo, o povo de Israel estava exilado e estava longe da sua terra. Vamos lá. A gente elegeu aqui o nome dessa lição, né? Vamos colocar um título para essa lição aqui, como, digamos assim, Deus disciplina, mas restaura o seu povo. Esse é o título que a gente escolhe aí para o estudo do livro de Ezequiel, né? É claro que as outras profecias, elas acabam tratando exatamente sobre esse tema, sobre esse assunto, mas enfim, esse é o grande mote, digamos assim, desse livro de Ezequiel. Assim como todos os outros profetas, mas fazendo aí um destaque maior aí para esse livro de Ezequiel. Tudo bem? Enfim, uma introdução. Antes de falar da introdução do livro de Ezequiel, só fazendo um rápido comentário a respeito dos livros proféticos, né? Como a gente falou, a gente já está aí no terceiro livro, quarto, mas terceiro em termos de profeta, né? A gente já está aqui falando do profeta Ezequiel, já vimos aí Isaías e Jeremias também tem Lamentações, mas aí o terceiro profeta chamado de profeta maior é o profeta Ezequiel. Lembrando que a gente ainda tem mais um na nossa versão, a versão da nossa Bíblia conta com 4 profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Além de Lamentações, falando novamente, né? Que está junto ali com a profecia de Jeremias. E a gente tem também os 12 profetas menores, que não são menores pela sua importância. Mais uma vez falando, eu sei que isso, às vezes, aí, especialmente para os alunos aí do presencial, né, a gente sempre fala essa questão dos profetas maiores e profetas menores, que isso não tem a ver com importância, que isso não tem a ver com relevância, mas sim com o tamanho da
profecia, a extensão da profecia, digamos, melhor dizendo, não é tamanho, mas a extensão da profecia. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel têm uma extensão maior do que os demais livros proféticos. Então é por isso que, por uma questão didática, nós fazemos essa divisão entre profetas maiores e profetas menores. E aí a gente já está aí falando então do livro de Ezequiel, então vamos falar aqui rapidamente entrando no tema da aula, né? Introdução ao livro de Ezequiel. Vamos aqui. Falando a respeito do profeta Ezequiel. Ezequiel não era apenas, ele além de ter sido chamado para ser profeta, ele era sacerdote. Olha só que interessante. Ezequiel, ele vinha de uma família sacerdotal. Ele pertencia à tribo de Levi e ele era sacerdote e ele pertencia a uma família, a uma linhagem sacerdotal, e ele já exercia, já era para o seu exercício de sacerdócio, ele já era uma realidade na sua vida. Mas a despeito de ele já ser sacerdote, não é a despeito, a palavra não é essa, mas além de ele ser sacerdote, né, o Senhor o chamou também para profetizar, para ser um profeta. Lembrando daquela questão, sacerdote e profeta. O sacerdote é aquele comissionado por Deus para levar aquilo que o homem tem para Deus. E o profeta é aquele comissionado, aquele chamado pelo Senhor para levar aquilo que Deus tem, a mensagem de Deus para o homem. Então Ezequiel fazia as duas mãos. Ele era sacerdote, mas ele foi, na verdade, quando ele foi chamado para ser profeta, ele se dedicou muito mais, ou ele se dedicou exclusivamente, na verdade, desculpe, eu não vou falar exclusivamente, mas pelo menos o que está registrado na profecia, não quero falar que ele era exclusivamente, ele foi a partir de então exclusivamente profeta, mas o grande ministério de Ezequiel passou a ser a profecia, ou seja, transmitir a mensagem de Deus para o homem. Certo? Ezequiel também, o que a gente sabe é que ele foi deportado para a Babilônia antes da queda de Jerusalém. A gente vai ver alguns detalhes no livro de Ezequiel que realmente demonstram exatamente essa questão, de que Ezequiel, quando da queda de Jerusalém, Ezequiel não estava lá na cidade de Jerusalém, ao contrário de Jeremias. Jeremias, quando da queda de Jerusalém, aí em 585 a.C., Jeremias se encontrava lá em Jerusalém. E Jeremias viu tudo o que aconteceu, inclusive, por conta disso, ele escreveu o livro de Lamentações e ele chorou várias vezes aí, lamentou, né, aquilo que ele havia profetizado por meio da palavra do Senhor, né, aquilo que o Senhor, na verdade, havia falado para ele profetizar ao povo. Então isso, inclusive, fez com que Jeremias se entristecesse, chorasse e lamentasse. Ezequiel, por outro lado, não. Ezequiel ele não se encontrava em Jerusalém quando a Babilônia, o exército lá de Nabucodonosor, destruiu toda a cidade. Tudo bem? Só lembrando uma outra questão aqui. A gente falou na aula anterior, na última aula de Jeremias, a gente falou a respeito dessa queda de Jerusalém, dividida em algumas fases, né? Teve aí uma primeira deportação por volta aí do ano 605 a.C., aí depois veio uma segunda deportação, que inclusive o rei Joaquim, ele foi deportado, ele tinha assumido aí o trono há pouquíssimo tempo, né? E foi quando Nabucodonosor ele foi lá, o exército, né? A Babilônia, ela chegou lá e fez uma segunda deportação aí por volta do ano 597 a.C. Inclusive, os elementos que a gente tem, inclusive na profecia de Ezequiel, nos mostram que Ezequiel provavelmente ele foi, quase certo isso, que ele foi deportado juntamente com o rei Joaquim.
por volta aí do ano 597 a.C. E aí, finalmente, esse terceiro acontecimento, essa terceira fase da queda de Jerusalém, que foi quando exatamente houve efetivamente a queda e a destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C. Lembrando, mais uma vez, que quando nós falamos em anos antes de Cristo, elas são decrescentes. Então, ele vai do maior número para o menor. A sequência é essa. Então, 600 a.C. ela acontece antes de 580 a.C., né? Porque ele vai contando de uma forma decrescente, e aí a partir do ano zero a gente vai contando então de forma crescente. Tudo bem? Vamos lá. Ezequiel então é o porta-voz do Senhor entre os exilados, e isso a gente vê exatamente no capítulo 1, versículo 1. Eu quero já aproveitar e ler esse versículo para a gente já deixar registrado essa ideia. Vamos lá. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, olha só, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Vejam que quantas informações interessantes aqui a gente já tem no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 1, o primeiro versículo do capítulo 1. 30º ano, aconteceu no 30º ano. Isso dá a entender, os intérpretes costumam entender que esse 30º ano era exatamente que Ezequiel fazia 30 anos. Era o 30º ano de Ezequiel. No 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, então ele já não estava mais em Judá, já não estava em Jerusalém, já não estava no seu território, no território nacional de Judá, junto ao rio Quebar. O rio Quebar é um dos afluentes do Eufrates, certo? Ou seja, ele estava lá na Babilônia. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E aí a gente vai ter o capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, na verdade, que é exatamente o comissionamento de Ezequiel. Então, Deus chamou Ezequiel para ser o seu porta-voz, o seu profeta entre os exilados. E a gente vai perceber bem porque a importância desse ministério de Ezequiel para a realização do plano do Senhor, né? Aquilo que Deus que Deus planejou aí como condução aí do seu plano de restauração do povo de Israel e, por conseguinte, de restauração do próprio homem, porque, na verdade, a gente sempre tem que lembrar, Deus sempre tinha em vista o quê? Restaurar e trazer o homem de volta, isso desde o Éden, a gente vê isso exatamente, toda essa história que a gente está vendo, ela tem como plano de fundo, ou melhor, como linha mestra, a intenção, não a intenção somente, mas o plano e a execução de o Senhor trazer o homem de volta para Ele, por meio do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus por meio, e o Senhor Jesus aí para que esse plano fosse efetivamente satisfeito, ele tinha que restaurar esse povo de Israel aqui, que estava rebelde, extremamente rebelde. Vamos lá. Então, Ezequiel, seu ministério então se estendeu do ano 596 a.C., 593 a.C., até pelo menos 571 a.C. 571 a.C. O que os intérpretes dizem é que é o último episódio que existe de registro no livro de Ezequiel, e a gente vai ver isso com mais calma depois. É o último registro histórico em que se tem absoluta certeza, desculpe o absoluto, não é verdade absoluto, mas é assim, uma boa ideia de que aquilo efetivamente aconteceu ainda dentro do ministério de Ezequiel. Por isso que a gente coloca aqui até pelo menos 571. Pode até ser que tenha se estendido por mais tempo. Mas esse 593 a.C., a gente extrai
exatamente do versículo 2 do capítulo 1. Então diz aqui, capítulo 1, versículo 2: No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, olha só, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim. Se a gente for pensar, o cativeiro do rei Joaquim aconteceu no ano de 597 a.C. Então, esse é o primeiro ano do cativeiro. E aí a gente conta o quinto ano do cativeiro, a gente vai cair exatamente no ano de 593 a.C. Então, o ministério de Ezequiel, então, se estendeu desde esse quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, 593, até pelo menos 571 a.C. Tudo bem? Vamos lá. Propósitos da profecia de Ezequiel. Assim como todos os profetas que a gente vê. Todos os profetas que falam a respeito do pecado de Judá e de Israel também, né? A gente vai ver também entre os profetas menores, profetas que também tiveram seu ministério no Reino do Norte, e esse propósito ele é uma constante nessas profecias, é o anúncio do castigo que viria. É interessante, né? O ministério de Ezequiel ele não antecedeu tanto assim a queda de Jerusalém, como foi Jeremias, por exemplo, né? E inclusive Jeremias ele profetizou, ele teve o seu ministério dentro realmente da nação, ou seja, quando todos estavam ainda lá. Ezequiel já não, ele vai profetizar aí para os exilados, mas de qualquer forma, entre o início do ministério de Ezequiel e a queda de Jerusalém, houve aí alguns anos. A gente pode ver aqui, né? Pelo slide anterior, a gente faz a conta de 593 até 586, tem aí alguns anos, né? São 8 anos mais ou menos aí, 7, 8 anos mais ou menos, em que Ezequiel vai profetizar e vai dizer o seguinte: olha, vai vir um castigo aí. Isso que Judá, Jerusalém, isso tudo que está acontecendo, não vá pensando que isso vai passar impune. Né? Uma coisa que é importante, que a gente falou, que nós falamos, inclusive, na aula de Jeremias, é que havia falsos profetas naquele tempo, que falavam ali para os exilados, para aqueles que já estavam ali exilados, que tinham sido deportados ali para a Babilônia, né? Alguns profetas, falsos profetas, diziam o seguinte: olha, fica tranquilo que esse tempo aqui, quer dizer, essa coisa da gente viver fora, tá? Isso aí não vai durar muito não. Daqui a alguns meses, talvez alguns anos aí, a gente, se for o caso, uns 2, 3 anos, a gente já vai voltar para a nossa terra. Fica tranquilo. E aí Jeremias já falou, a gente já viu inclusive no estudo anterior, né? Em um dos capítulos ali de Jeremias, ele vai dizer o seguinte: olha, não é bem assim. Esse castigo, esse exílio, ele vai durar muito mais tempo. Inclusive ele fala do número 70, né? Ele fala de 70 anos. E aquilo que a gente falou também na aula de Jeremias, esses 70 anos não são 70 anos literais. A gente não pode tomar isso como 70 anos, porque a conta não é bem essa, a gente não chega nessa conta quando a gente compara entre o exílio, né? Ainda que a gente contasse aí do primeiro exílio, da primeira deportação lá de 605 a.C., até o retorno efetivo aí do povo, não se passam 70 anos, mas de qualquer forma não vão ser alguns meses ou alguns anos, aí uns 2, 3 anos, é muito mais do que isso. Isso vai demorar, inclusive, vai durar aí umas 3 gerações aí. Então, esse anúncio do castigo que viria, deu tempo de Ezequiel realmente fazer esse anúncio. Olha, vocês estão pensando, né, tem profeta aí dizendo que vai durar pouco, não vai durar pouco coisa nenhuma. E, inclusive, olha, a nossa cidade lá, a nossa querida cidade, ela vai ser destruída. É uma coisa dura. Inclusive, a gente vai ver um trecho de Ezequiel que fala exatamente isso, e que, inclusive, teve um impacto muito grande na própria vida de Ezequiel, como a gente vai ver. Ezequiel ele vai dar essa palavra dura de um anúncio do castigo que viria.
Tudo bem? Mas, além desse castigo que viria, ele também anuncia a esperança de restauração, né? É, olha o amor do Senhor para nós, para conosco, né? Ele, ao mesmo tempo que ele dá o castigo, ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, vocês não vão ficar impunes. Na verdade, o castigo que vai vir é um castigo grave, é um castigo pesado, certo? Mas, apesar disso, vocês podem ter a esperança, e não apenas esperança, não é esperança apenas, né? A esperança do que a gente geralmente usa, a esperança de que, olha, eu tenho esperança, ou seja, eu tenho a expectativa, eu não tenho absoluta certeza de que vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer. Não é bem essa esperança que se diz aqui. Na verdade, é uma esperança de que, olha, espere que isso vai acontecer. É nesse sentido nesse sentido que é usada essa palavra esperança. Espere que vai haver restauração. Eu não vou deixar vocês desse jeito. Olha o amor do Senhor, né? Olha como o Senhor nos ama, né? Olha como o Senhor ama e amava aquele povo e ama a todos os homens, a todo ser humano, né? Porque ao mesmo tempo que ele anuncia o castigo, ele também anuncia a esperança da restauração. É engraçado, é interessante essa questão do castigo, que inclusive levou o profeta Abacuque. A gente vai ver, a gente vai estudar o profeta Abacuque, é um dos profetas menores. Abacuque, por exemplo, ele fica perplexo quando Deus diz assim para ele, olha, eu vou mandar a Babilônia para castigar vocês. Eu vou mandar. Desculpa, voltando um pouquinho. O Abacuque ele chega para Deus e diz assim: mas Senhor, o Senhor vai. E ele ali, no meio ali do povo judeu ali, né? E ele dizendo assim: mas Senhor, como é que o Senhor deixa esse pecado se multiplicar tanto, né? Eu vejo a opressão da viúva, do pobre, do órfão. O Senhor vai deixar essa coisa acontecer desse jeito, né? O pecado se multiplica. Para onde eu olho tem pecado, está todo mundo perdido aqui. O que acontece, Senhor? Aí Deus diz assim para Abacuque: olha, Abacuque, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um castigo aqui, ó. Eu vou mandar um castigo para esse povo aqui e vou mandar a Babilônia para castigar, para passar o rodo aí, passar o rastelo nesse povo aí, nessa gente que é infiel. E aí Abacuque diz assim: mas peraí, Senhor, eu não estou entendendo. Explica melhor isso aí. O Senhor vai mandar a Babilônia, que é pior do que a gente? A gente já é ruim, os caras são o próprio diabo em pessoas, entre aspas, tá? O Senhor vai mandar uma nação pior ainda, né? Nem se compara, quer dizer, não vou nem comparar. A gente, pelo menos aí, a gente ainda leva uns sacrifíciozinhos ali no templo, né? Os caras, a Babilônia nem isso, os caras são pagãos, os caras ficam matando crianças, sei lá o que enfim, eles creem em deuses estranhos, eles nem falam contigo, Senhor. Como é que o Senhor vai fazer isso com a gente? Né? Vai mandar uma nação pagã? Eu esperava que o Senhor mesmo chegasse aqui e desse uma disciplina, né? E aí Abacuque tem uma resposta do Senhor e vai dizer assim: calma, Abacuque, fica calmo aí, porque eu vou mandar essa disciplina contra Judá, mas depois eu vou mandar uma disciplina contra a Babilônia também. Porque, para mim, ninguém passa impune. Mas isso aqui é só fazendo um parênteses aqui a respeito do anúncio do castigo. Tudo bem? A gente vai ver isso em Abacuque também, essa questão do anúncio do castigo. Certo? E falando sobre castigo, o livro de Ezequiel, especificamente, todos os livros proféticos, na verdade, eles deixam muito claro, deixam muito patente que esse castigo de forma alguma é um castigo assim imerecido, alguma coisa que Deus estava sendo severo demais. Porque o pecado em Judá era algo extremamente grave, o pecado havia se multiplicado de uma forma tal que era algo assim terrível, assim, era algo extremamente que agredia demais a qualquer um e agredia demais a pessoa e a santidade do Senhor. Como a gente vê, por exemplo, em algumas profecias,
E próprio Isaías e Jeremias diziam o seguinte, né, olha, vocês estão piores do que Sodoma, né, vocês estão piores do que Sodoma e Gomorra, né, isso aí, como vocês estão se comportando, isso aí é terrível, vocês estão fazendo coisas aí que realmente não dá para suportar. Enfim, vamos lá. O encorajamento, o outro propósito do livro de Ezequiel, da profecia de Ezequiel, é o encorajamento do remanescente para permanecer fiel para a futura reconstrução da nação. E aqui eu quero emendar então com o quarto, tá? Manutenção da identidade nacional do povo exilado. O remanescente seria a partir do remanescente que haveria então a reconstrução da nação de Israel, e eu colocar Israel aqui no sentido amplo, mas novamente não estou falando do Reino do Norte, da futura reconstrução da nação de Judá / Israel, e eu quero falar de Israel, não apenas de Judá, certo? O problema todo era exatamente essa questão da manutenção da identidade nacional do povo exilado, né? E também o encorajamento do remanescente. Veja, você imagina aqui falando desse terceiro, né, o encorajamento do remanescente para permanecer fiel. Você imagina viver longe da sua terra, viver longe do templo. Existia uma ligação muito intrínseca e muito próxima entre o templo e a manutenção da espiritualidade e da religiosidade do povo judeu. Quando, inclusive, foi destruído o templo, o sentimento que ficava para o judeu era algo extremamente era de causar uma perplexidade enorme para o judeu, porque você imagine, né, que a nação de Judá, e a gente viu isso em estudos anteriores, em outros estudos passados, que eles inclusive diziam o seguinte, né, olha, a gente tem um templo aqui, nada vai nos acontecer. Nós temos o templo, né, construído aqui por Salomão, o nosso rei Salomão, filho de Davi. Inclusive Davi, por exemplo, ali, olha, tem uma promessa de Davi, feita a Davi, de que o seu trono ia ser estabelecido para sempre, ou seja, nós temos o templo aqui com a gente. E nada, por isso, olha, em consequência, nada vai acontecer com a gente. E aí, quando Jerusalém é invadida pela Babilônia, pelo exército da Babilônia, e o templo é destruído e tudo vira terra arrasada, aquilo para o judeu era um choque, né? Como é que pode ter acontecido uma coisa dessa, Senhor? O teu templo foi destruído, né? E veio uma nação aqui e parece que tudo aquilo que a gente acreditava foi arrasado. E aí vem exatamente aí que está a grande importância da profecia de Ezequiel, da profecia de tantos outros profetas, nesse sentido, né? De, olha, vocês precisam permanecer fiéis e a gente vai reconstruir essa nação. Isso tudo é consequência do pecado que nós mesmos cometemos contra o Senhor, mas Ele está prometendo que Ele vai nos restaurar, e para que haja essa restauração, a gente precisa de permanecer fiel a Ele. Esse remanescente, que iria ser em termos assim, digamos assim, filtrados, né? Esse remanescente que haveria de depois retornar para a terra de Judá, ali para Jerusalém, para reconstruir o templo, como a gente viu ali em Esdras e Neemias. Esse remanescente, ele tinha que permanecer fiel, ele tinha que, além de permanecer fiel, ele tinha que renovar a sua aliança, a sua convicção, né, de seguir ao Senhor, de seguir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, essa manutenção da identidade nacional também, ela vira um ponto-chave nessa questão aqui da profecia de Ezequiel, porque você imagine, como a gente disse, um povo que está longe da sua terra, um povo que
que tinha a sua identidade muito ligada ao Templo de Jerusalém, e agora não tem mais Templo de Jerusalém, agora está tudo destruído lá em Jerusalém, o templo está abaixo, o templo está no chão, e aí aquela identidade que se fazia em torno da nação, em torno de um território, em torno de um templo que não existe mais, foi fundamental para que Ezequiel, então, com a sua profecia, mantivesse essa identidade nacional aqui. Você, além do povo judeu ter uma identidade muito grande com o próprio templo, que agora estava destruído, você tem toda a questão cultural. Você imagina, você é brasileiro, além de toda essa questão que eu estou falando aí do templo, você imagina como você, como brasileiro, e você vai viver num outro país. E você vive lá, e você fica lá muitos anos, e você tem filhos lá, os seus filhos também vivem lá, eles nem conhecem mais o Brasil, né? O que acontece? É natural que a gente comece a perder a nossa identidade como brasileiro, é natural que, ainda que isso seja lento, isso aconteça. Que você perca a sua identidade como brasileiro e comece a se identificar muito mais como, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você se identifica muito mais como um americano, ou se você vai para a Austrália, você vai se identificar muito mais como australiano, ou como canadense, ou como francês, ou como inglês, e assim por diante, especialmente os seus filhos, a sua posteridade, aquela posteridade que não conheceu, por exemplo, a terra onde você morou. Eu fico pensando aqui, por exemplo, nos meus antepassados, né, japoneses, o meu avô que veio lá do Japão, e aí os meus pais já não conheceram o Japão, e eu também não. Qual é a ligação que, por exemplo, eu tenho com a nação japonesa, né? É difícil a gente ficar, mesmo porque eu sou brasileiro, né? Como é que a gente vai manter essa identidade nacional de um povo exilado, especialmente daqueles descendentes? Ezequiel foi muito importante nesse papel de, olha, é claro que Ezequiel ele não ficou até o decreto lá de Ciro, mandando retornar o povo lá para a reconstrução de Jerusalém, mas ele colocou no espírito das pessoas ali essa importância. A profecia dele foi nesse sentido, de manter naquele povo exilado a importância de, olha, vocês precisam de manter essa coesão, porque um dia o Senhor vai nos restaurar e um dia nós vamos todos, sejam nós, pessoalmente nós, ou os nossos filhos ou netos, a gente vai voltar. Então a gente não pode perder essa identidade nacional, a gente não pode ficar misturado com a Babilônia. A gente tem que manter a nossa identidade de povo escolhido de Deus, descendentes de Jacó, descendentes de Israel, porque nós iremos retornar para aquela terra para reconstruir tudo que foi destruído. Tudo bem? Importantíssimo esse papel de Ezequiel nesse sentido. Vamos lá para o esboço, bem rapidamente. 5 partes aqui do livro de Ezequiel. A primeira parte aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente tem a vocação de Ezequiel, a gente viu algumas passagens aqui já. As profecias sobre a queda de Jerusalém, do capítulo 4 até o capítulo 24, é um trecho bastante longo, né, falando sobre a queda de Jerusalém, e olha, deu tempo, como a gente viu, né, de 593 a.C. até 586, houve tempo para que Ezequiel dissesse, olha, Jerusalém vai cair, nós vamos cair sim, a Jerusalém vai ser destruída por causa do nosso pecado. Terceira parte aqui são profecias contra as nações pagãs, do capítulo 25 a 32. O Senhor não é Senhor apenas de Israel, mas de todas as nações, de todos os homens em todos os tempos, e o pecado de cada um de nós, o pecado de nenhum de nós, ele passa direto da parte do Senhor, e o Senhor tem sim um juízo ele entra com juízo contra qualquer que cometa qualquer que cometa maldade, qualquer que cometam pecados. Tudo bem?
a restauração de Israel, então, a gente vê aqui do capítulo 33 ao 39, e inclusive a gente vê aqui no último item desse esboço aqui, o novo templo na Jerusalém futura, do capítulo 40 até o capítulo 48, e aqui é bastante compreensível da parte de Ezequiel ele falar bastante aqui do novo templo de Jerusalém, afinal de contas, Ezequiel era um sacerdote, então muito ligado ao seu ofício e até à devoção, digamos assim, que ele tinha a esse ofício do sacerdócio. E aí, daí, porque até o Senhor também, claro, o Senhor dentro da sua soberania, se valendo, né, desse perfil, né, do profeta Ezequiel, ele também inspira então Ezequiel para escrever aí a respeito do novo templo da Jerusalém futura. Tudo bem? Vamos lá para frente. Vamos colocar alguns destaques aqui do livro de Ezequiel. Eu elegi aqui o capítulo 2, versículos 1 a 7, para a gente refletir. Vamos lá. Capítulo 2, versículos 1 a 7, a gente lê dessa forma. Esta voz me disse, e aqui voltando um pouquinho no capítulo 1, eu não vou ler, mas aqui está Ezequiel ainda dentro da visão que ele teve no seu chamamento. Tudo bem? Vamos lá. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Pausa aqui. Em todas as profecias a gente vê isso. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ou seja, é o ofício do profeta. O profeta sempre fala da parte do Senhor, não da parte dele. Assim diz o Senhor Deus. Versículo 5 agora. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, não de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Interessante que, falando a respeito dessa questão aqui, né, de pregar ainda que se saiba que não crerão, aqui no capítulo 3, você lendo, e você já deve ter lido aí pela programação aí da Bíblia em um ano, né, do plano de leitura, você vai ver que um pouquinho mais para frente ali no capítulo 3, ele diz assim, olha, você vai pregar para um povo que fala a mesma língua que você, né? Inclusive, se você fosse pregar para um povo que falasse uma outra língua, eles provavelmente iam ouvir muito melhor do que esses caras aí para quem você vai pregar. Os caras vão entender tudo e não vão crer. Agora, se você fosse lá para pregar para um povo de uma outra língua, os caras iam até entender melhor, iam atender muito melhor a sua mensagem, né? E isso é um retrato muito vivo, né, da incredulidade do povo, né, da incredulidade do povo judeu e o povo, vou colocar aqui novamente, o povo de Israel, né, os descendentes de Jacó, os descendentes de Isaac e de Abraão, aqueles caras que estavam, como diz aqui, obstinados, os caras não queriam nem saber, eles estavam realmente rebeldes, eles estavam numa atitude de dar as costas realmente à palavra do Senhor, eles estavam realmente ali
seguindo o seu próprio caminho, cada um o seu próprio caminho, cada um aquilo que eles achavam que deveria ser, e aquilo que eles achavam que deveria ser realmente estava totalmente contrário à palavra do Senhor. E é interessante aqui, né? Como é duro o ofício do profeta, é pregar ainda que se saiba que não crerão, ainda que se tenha certeza até que eles não vão crer. E qual que é, então, o propósito de fazer isso? A gente vê como Deus nos trata de uma forma tão digna, e isso, ele respeita tanto a nossa dignidade, veja como é isso, né? Que desde o Éden, ele nunca chegou a impor nada. Ele jamais fez, jamais vai fazer. Ele jamais vai dizer para mim e para você, olha, faça isso aqui porque eu estou mandando. Não. Ele sempre vai dizer assim, olha, toma esse caminho aqui porque esse é um caminho de vida. Se você tomar outro caminho, é um caminho de morte. Está com você. A bola é tua. Você escolhe. Mas eu estou te avisando, vai por aqui. Se você for por aqui, você vai ter vida. Se você for por ali, você vai ter morte. Desde o Éden, Deus faz isso conosco. Ele nos trata com tanta dignidade que ele poderia, nós somos criatura dele. Ele poderia muito bem dizer, olha, faz assim. Ele poderia muito bem nos fazer como robôs. Mas isso também nos tiraria a nossa liberdade, a nossa dignidade até, e isso iria, inclusive, de encontro a uma relação de amor. E é por isso exatamente que Deus não faz isso conosco. Além da questão da dignidade, também é uma relação de amor. Só é uma relação de amor se nós fazemos o que fazemos por nossa própria escolha. Mas essa dignidade que a gente está falando aqui, e essa relação de amor, ela exige de nós também uma responsabilidade. E é nesse sentido que vem o ofício do profeta, de pregar ainda que se saiba que não crerão. A responsabilidade nossa, ela é ressaltada e ela é destacada a partir do momento que nós ouvimos aquilo que nós precisamos de ouvir, e nós ouvimos da parte do Senhor, e da parte, aqui vou falar do profeta, nós ouvimos dele o seguinte, olha, a mensagem é essa e você tem a opção de escolher ir por esse caminho ou escolher por outro. Escolher ir por outro. E isso é a responsabilidade. Deus, ele fala para o profeta ir pregar, porque ele quer que cada um de nós cada um dos homens, cada um de nós então, eu vou falar de nós agora, que cada um de nós tomemos uma posição para nos responsabilizar com essa posição. Para que ninguém possa chegar perante o Senhor um dia e dizer assim, olha, sabe o que é, Senhor? Eu não fiz aquilo porque eu não sabia. Né? Deus vai dizer, claro que você sabia. Você ouviu o profeta dizer. O profeta te falou, vai por aqui, não vai por ali. Se você for por aqui, você vai ter vida, se você for por ali, você vai ter morte. Isso desperta, não apenas desperta, mas destaca a responsabilidade nossa. E é aí que está o grande ofício do profeta em pregar. Você, como profeta, vamos falar de Ezequiel primeiro. Ezequiel, como profeta, ele prega, ainda que se saiba, porque Deus avisou. Olha, muitos não vão crer. Na verdade, a maioria, talvez até a totalidade dos caras aí que vão ouvir a tua pregação, eles não vão nem querer saber. Eles vão te rechaçar, muitos vão querer bater em você, tá? Porque eles não vão ouvir, né? Mas você tem que pregar, porque a dignidade, a dignidade com que eu trato o homem, ela vem acompanhada pela sua própria responsabilidade também, a responsabilidade do homem. O homem, ele precisa de se responsabilizar pelas suas opções, né? Deus, ele nos trata sim com dignidade, mas não existe um relacionamento maduro e um relacionamento real
se não existir responsabilidade da nossa parte. E aí que está a grande questão do ofício do profeta. É pregar, muito embora eles não vão crer, muitos não crerão, e como eu disse, talvez nenhum vai crer, mas aí vai estar a responsabilidade. A partir do momento em que se ouve a palavra do Senhor e se toma uma decisão contrária àquela palavra que o Senhor proferiu, aí vai estar configurada a responsabilidade. Ok? Então, você como profeta entre aspas, não o profeta como a gente está falando aqui, mas a função de levar a palavra, de levar a mensagem, de levar a verdade do Senhor às pessoas, ela tem esse cunho também. Além de você levar a mensagem do Senhor, além de você levar aquilo que a verdade, né, a verdade que o Senhor quer que nós anunciemos, ela também tem esse caráter de revelar e de caracterizar e de configurar a responsabilidade de quem ouve. A partir do momento em que o destinatário da profecia, da palavra, ele ouve, ele toma a sua decisão, ele a partir desse momento ele está sendo então responsável. Ele se responsabilizou pela sua decisão porque ele ouviu a mensagem e tomou a sua decisão. A partir desse momento ele já não pode jamais dizer que ele não tinha conhecimento, ele não sabia, olha, eu agi sem saber. Não, a responsabilidade está configurada a partir daí. E é nesse sentido que a mensagem de Ezequiel vai para o povo ali de Israel, o povo que era extremamente obstinado, né? Infelizmente, extremamente de dura cerviz, e é por conta disso que veio todo esse castigo. Certo? Vamos para o segundo destaque, então, que é no capítulo 24 de Ezequiel. É uma passagem bastante emblemática da vida de Ezequiel, né? Vamos lá para o capítulo 24, então, versículos 15 a 24. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra dura, e olha, não é palavra dura só para o povo, não. Palavra dura para uma experiência pessoal de Ezequiel, né? Aqui a gente está vendo exatamente essa questão da viuvez do profeta, e aqui tem a dificuldade dos destinatários em entender a profecia. Porque essa questão da dificuldade dos destinatários, ela está exatamente aqui no versículo 19. Porque os caras disseram o seguinte para Ezequiel, né? O povo. Então me disse o povo: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Os caras chegaram para Ezequiel meio que disseram assim: Ezequiel, o que está acontecendo? Você deve tá precisando, acho que você está precisando de um psicólogo, né? Afinal de contas, você perdeu sua esposa,
você deve estar muito... Isso aí é uma coisa que mexeu muito com você, né? Vamos lá, eu conheço aqui o doutor fulano de tal, né? Vamos fazer umas sessões aí, tá? Você vai deitar ali no divã um pouquinho e você vai fazer uma terapia aí para melhorar essa questão aí, todo esse sentimento aí que você está tendo, né? Porque a gente está achando muito estranho esse negócio aí de você não vai chorar, você não vai guardar luto, você não vai fazer nenhum daqueles rituais ali de luto, de morte de alguém muito querido. Ou será que você estava querendo a morte da sua esposa mesmo? Enfim, os caras não entenderam nada do que Ezequiel estava fazendo. E vamos voltar um pouquinho antes de tudo que esses caras estão perguntando para falar sobre a viuvez do profeta, né? Vejam como é duro ser um profeta do Senhor, porque realmente Deus ele requereu a vida, inclusive da esposa de Ezequiel, dizendo até que, olha, às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Ou seja, Deus dizendo assim, olha, a sua esposa vai morrer, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, né? Aquilo que te dá mais prazer, aquilo a quem você ama, né? Eu vou tirar da sua vida e você nem vai lamentar, ok? Vai ser uma coisa duríssima, mas você não vai, não vai lamentar, porque eu tenho uma mensagem da minha parte para passar para o povo e eu vou utilizar essa experiência que você vai ter, essa experiência que vai ser dura, mas ela vai servir para eu passar a minha mensagem para o povo. Quero falar um pouquinho sobre o matrimônio, né? Falar um pouquinho sobre essa figura do casamento que ela é utilizada várias vezes, né? Não só aqui na experiência de Ezequiel, também é utilizada, né? E falando de profeta, ela é utilizada também na vida de Oséias. E no caso de Oséias, é um caso inclusive de adultério, né? Deus ele vai utilizar uma experiência em que Oséias, a esposa de Oséias, ela é uma adúltera, e aí ele vai utilizar essa figura, inclusive, Deus vai utilizar essa questão do matrimônio de Oséias aí, também para falar, para passar a mensagem dele, para usar, para que o profeta utilizasse isso como mensagem. E além disso, a gente lembra bem sobre o próprio Senhor falando, né? O próprio Senhor falando que a igreja é a esposa de Cristo, né? Então a gente vê, e o próprio Senhor falando com Israel, né? Falando sobre, dando essa figura também de que ele se casou com o povo, mas o povo rejeitou, enfim, foi adúltero, né? A gente vê essa figura do matrimônio em várias passagens, em várias figuras, né? E mais uma vez dizendo, né, que nós, a igreja é a noiva de Jesus, e que quando Jesus retornar, ele vai vir pegar a sua noiva, né, para levar a sua noiva para, enfim, nós efetivamente a igreja se casar com o Senhor Jesus, né? E como essas figuras e como essas metáforas que são usadas aí ao longo da Bíblia, elas nos mostram como o matrimônio, o casamento é importante para o ser humano, tanto para o homem como para a mulher. Especialmente aqui falando especialmente de Ezequiel e também de Oséias, como o casamento é importante na vida de um homem, também na vida da mulher, é claro, mas como é importante para o homem ter a sua esposa. Como Deus se preocupou com isso desde o início, quando ele disse que não é bom que o homem esteja só, né? Exatamente por essa importância que o casamento tem na vida do homem, ele acaba utilizando isso como uma figura aqui
vida do próprio Ezequiel e a sua esposa. Ezequiel perdendo a sua esposa, Ezequiel ficando viúvo, perdendo a delícia dos seus olhos. Olha que coisa pesada. E aí essa figura vai exatamente falar sobre aquilo que a gente estava falando sobre Jerusalém, sobre aquela questão do templo de Jerusalém, aquilo que o templo de Jerusalém, aquilo que a própria cidade, o Monte Sião, o Monte Sião ele representava na vida do povo, né? Tudo aquilo que era então a delícia dos olhos do povo iria ser perdido. E aqui Deus então vai fazer exatamente essa figura de que quando isso ocorrer, né? Ó, aqui tá bem descrito, né? Olha, vocês não vão lamentar, vocês não vão chorar, não vão nem derramar lágrimas quando isso acontecer, quando eu tirar de vocês, utilizando aí o exemplo da viuvez de Ezequiel, quando eu tirar de vocês a delícia dos teus olhos. Vocês vão ficar tão chocados, tão tristes e tão perplexos até, vocês não vão nem fazer isso. Não vai nem correr lágrima dos seus olhos. E eu vou dizer para vocês, o Senhor dizendo para o povo, não é para derramar lágrimas mesmo, porque eu estou falando isso para vocês, que isso vai acontecer por culpa de vocês. Vocês não vão fazer nenhuma dessas lamentações aí, porque tudo isso vai ser merecido e é porque vocês causaram toda essa destruição. E aqui, olha só, que palavra dura, né? No versículo 21. Dize à casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Quantos não estavam exilados ali e não tinham familiar ainda lá em Jerusalém, né? E aí Deus vai dizer o seguinte, olha, aqueles que ficaram, muitos deles vão ser trucidados. E vocês não vão nem, eu vou dizer para vocês, nem derramem a sua lágrima, tá? Porque tudo isso aí é responsabilidade de vocês. Palavra duríssima para o povo de Israel ali, o povo de Judá, o povo judeu que estava ali exilado, e também uma palavra de muita reflexão para nós, porque, em primeiro lugar, que eu chamo a atenção, né, a dificuldade dos destinatários em entender a profecia, né, não que essa profecia fosse fácil de ser interpretada mesmo. Afinal de contas, Ezequiel perdeu a sua esposa e era mais do que esperado que ele lamentasse a morte da sua esposa, de um ente querido, né? Mais querido do que a esposa, né? Uma companheira não é uma companheira no sentido moderno, como a gente diz, mas é a companheira de jornada de vida, né? A sua esposa, o seu marido, é o companheiro, companheira de uma jornada toda de vida. E aí você perde esse companheiro, é difícil você substituir, né? Por mais que eventualmente você que se torna viúvo ou viúva, você possa eventualmente até iniciar um novo matrimônio, né? E isso é possível, mas aquele companheiro do primeiro amor, entre aspas, né? Do primeiro casamento, né? Aqueles sonhos que vocês construíram, que nós construímos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, marido e esposa, desculpe, esse companheiro aqui, desculpe, porque pode ser muito confundido no nosso tempo, mas enfim, o companheiro de vida, né, aquele que você escolheu para caminhar com você a sua vida inteira, e aí, né, caminhar com você a sua vida inteira, né, você perder alguém com essa característica é muito difícil, né? E aí é o que aconteceu com Ezequiel. E é muito difícil, então, e era esperado, então, que ele lamentasse a morte da sua esposa.
Isso não acontece, e aí tem essa dificuldade dos destinatários em entender a profecia, e aí eu volto. Não que fosse fácil de entender a profecia, mas quantas vezes a gente não tem dificuldade de entender a mensagem do Senhor para nós, por causa da dureza do nosso coração, né? Quantas vezes Deus fala para nós até de uma forma muito clara, mas pela nossa dura cerviz a gente não entende, ou melhor, não quer entender. Como a gente disse na aula anterior de Jeremias, ali no final, um pouquinho antes de falar de Lamentações, a gente falou da, da, da incredulidade, né? Daquela dureza do coração do povo, que o povo estava insistindo em fazer algo que eles queriam fazer, foram consultar o profeta ali meio pro forma, essa questão toda, né, essa nossa dureza de coração, essa nossa dificuldade em entender a mensagem, e essa dificuldade de nós aceitarmos a mensagem de Deus para nós, é uma coisa que nos chama muita atenção e que nos faz refletir. Como a gente tem dificuldade muitas vezes em atender a palavra do Senhor, ainda que a palavra ela seja clara. Aqui estava um pouquinho difícil, tudo bem, mas quantas vezes ela não é tão difícil assim, a gente não entende ou não quer entender. E uma outra coisa que Deus nos chama muita atenção, nesse sentido que a gente está falando aqui, né? nessa profecia do que a gente está falando aqui. Aqui Deus ele dá para o povo um outro grande alerta e uma outra grande reprimenda. O povo ele dava muito mais importância ao templo do que ao Senhor do templo. O povo, se o povo ele tivesse realmente a devoção que ele tinha pelo templo, se ele tivesse essa devoção que ele tinha pelo templo, se ele tivesse, em vez de ter a devoção pelo templo, se ele tivesse devoção pelo Senhor do templo, nada daquilo ali teria acontecido. Nada dessa questão toda deveria acontecer, dessa destruição do templo, né? dessa destruição da cidade de Jerusalém. O povo, ele havia criado, inclusive, um ídolo ali, o templo, na verdade, talvez a gente possa até dizer isso, né? Sem muito medo de errar, que o templo havia se tornado um verdadeiro ídolo para o povo de Judá, para o povo judeu, para o povo de Israel, ali, os descendentes de Jacó, de Isaac e de Abraão. E como é muito fácil a gente fazer isso também. Como é muito fácil a gente substituir o lugar de Deus e colocar outra coisa no lugar de Deus. Que a gente não faça isso. O povo tinha colocado, inclusive, o templo. E olha como são coisas tão perigosas que não é que o templo não era uma coisa banal, era uma coisa realmente que vinha da parte do Senhor, inclusive era algo que Davi projetou e Deus falou, olha, tudo bem, não vai ser você, mas vai ser o teu filho Salomão, e o templo realmente era algo que acabou agradando o coração do Senhor em algum momento, e agrada sim, agradou realmente e foi realmente, fez parte de toda uma vida, né, de toda a vida de uma nação ali, o Templo de Jerusalém. Então era algo extremamente, digamos assim, valioso, né? Mas jamais poderia ter tomado o lugar do Senhor, como parece que tomou, porque diz até o Senhor aqui, mais uma vez eu vou ler aqui, né? Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos. Então, que nós não façamos isso também, que a gente não coloque nada no lugar do Senhor, ainda que eventualmente seja algo de uma importância grande e de um valor até muito vamos colocar assim, sublime, um valor realmente que seja grande, né? O seu filho, sua filha, a sua esposa, a sua família, são valores extremamente caros e extremamente louváveis que a gente tenha realmente
toda essa devoção por tudo isso, né? Por todas essas pessoas, mas nenhuma dessas pessoas pode tomar o lugar do Senhor no nosso coração, que, como parece, tinha tomado o lugar de Deus no coração daqueles judeus ali. Então, absolutamente nada pode ocupar o lugar do Senhor, nem mesmo a igreja, nem mesmo a igreja, nem mesmo qualquer coisa que a gente possa pensar que possa ter um valor eventualmente muito alto, né? E que muitas vezes as pessoas, de um modo geral, não valorizam, como é o caso da família, que tem sido desvalorizada pelas pessoas. Nem mesmo a família e nem mesmo a igreja, muito menos a igreja, pode tomar o lugar do Senhor. Então, que a gente tome muito cuidado com essa questão de quem está ocupando realmente o lugar do Senhor. É o Senhor que está ocupando? Amém. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas se não for, que a gente tome cuidado e que a gente tire essa coisa que está ocupando o lugar do Senhor, o lugar devido ao Senhor, que a gente tire essa coisa ou essa pessoa, o que quer que seja, quem quer que seja, que a gente tire desse lugar e coloque que o Senhor é que ocupe esse lugar e não qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude realmente a caminharmos em piedade com Ele, em humildade perante Ele, e aí continuemos aí as nossas lições, as nossas leituras para nós crescermos e nos edificarmos cada dia mais. Um grande abraço, até a próxima aula.